Sinusite é quando as cavidades ao redor das vias nasais se inflamam. É muito comum aqui no Brasil e o tratamento geralmente não precisa de auxílio médico. E normalmente é diagnosticado pela própria pessoa. E se resolve em dias ou semanas. A sinusite pode ser dividida em dois tipos. A sinusite aguda ela pode vir de um resfriado, de uma alergia ou por conta própria mesmo. E ela não requer tratamento médico, ela só às vezes precisa de remédio para dor, descongestionante nasal, um soro para lavagem nasal, mas é tudo para aliviar os sintomas. A sinusite crônica, ela pode durar até 8 semanas, ela é resultado de uma infecção ou de um tumor e o tratamento pode exigir antibióticos. Os sintomas principais são dor de cabeça, dor no rosto, nariz entupido, ficar com o nariz escorrendo e febre. Outros sintomas que podem aparecer são tosse crônica, nariz escorrendo, perda de olfato, espirros, fadiga, mal-estar, dificuldade para dormir, ronco, inchaço, sensibilidade no rosto, bastante catarro, inflamação nos ouvidos, pus e dificuldade para respirar pelo nariz, né? Claro, tá todo fodido. Tem algumas formas de se cuidar. Uma delas é a lavagem nasal, que é uma lavagem no interior do nariz com água morna e sal. E ela é feita com uma ducha nasal. Os cuidados também podem incluir medicamentos, como descongestionante nasal, que alivia a congestão nasal, e o inchaço e a secreção nasal também. Tem a penicilina, que mata bactérias específicas, antibiótico que mata bactérias no geral. Tem os esteroides, que modificam efeitos hormonais para reduzir a inflamação. Tem o remédio para tosse, que impede a tosse, obviamente. Tem os esteroides, que modificam efeitos hormonais para reduzir a inflamação. Tem o remédio para tosse, que impede a tosse, obviamente. Tem também os anti-histamínicos, que reduzem ou interrompem uma reação alérgica. Tem os anti-inflamatórios não esteroides, que aliviam a dor, diminuem a inflamação e reduzem a febre. E também tem os analgésicos, que aliviam a dor. Tem também os anti-histamínicos, que reduzem ou interrompem uma reação alérgica. Tem os anti-inflamatórios não esteroides, que aliviam a dor, diminuem a inflamação e reduzem a febre. E também tem os analgésicos, que aliviam a dor. Também podem ser tomados cuidados médicos, como o soro fisiológico, que é água salgada usada para substituir fluidos corporais e limpar feridas, hidratar, lavar a lente de contato e tudo mais. Tem um procedimento médico chamado drenagem, que é a criação de uma abertura no corpo para remover fluidos como sangue ou pus. E você pode consultar um clínico geral, que é um médico geral de tudo, um pediatra, que é um clínico geral só que para crianças, adolescentes e bebês, e também pode consultar um otorrinolaringologista, que é um médico que cuida do ouvido, nariz e garganta. Eu sei que o nome é difícil, é só lembrar de oto, rinoceronte, let it go e logista. A rinofaringite é uma infecção viral muito comum no nariz e na garganta e também é conhecido como resfriado. Geralmente é tratado pela própria pessoa, resolve em dias. O resfriado comum pode ser provocado por muitos tipos de vírus, diferentemente da gripe.
Os principais sintomas da rinofaringite são a secreção nasal, os espirros, a congestão, febre alta, e quando tem febre alta ou sintomas graves, você deve consultar um médico, especialmente em crianças. A rinofaringite se propaga por tosses ou espirros que deixam as gotículas no ar e as pessoas podem inalar, por contato com a pele, como aperto de mãos, abraços, por saliva com beijos ou compartilhar copo, e também por lugares contaminados como cobertores ou maçanetas. Alguns outros sintomas são a tosse seca, nariz escorrendo, perda de olfato, dor de garganta, irritação na garganta, securando a garganta e dor de cabeça. Os tratamentos, na maioria das pessoas, elas se recuperam por conta própria, e alguns medicamentos vendidos sem prescrição médica ou remédios caseiros ajudam a controlar sintomas. Alguns remédios que podem ser usados são os anti-inflamatórios não esteroides, os analgésicos, antihistamínicos, remédios para tosse, descongestionante nasal, e os especialistas a serem consultados são pediatra e clínico geral. A gripe é uma infecção viral muito comum que ataca os pulmões, o nariz e a garganta, mas pode ser fatal para grupos de alto risco, como, por exemplo, crianças pequenas, idosos, gestantes, pessoas com doenças crônicas ou baixa imunidade. Os principais sintomas dessa doença são febre, calafrios, dores musculares, tosse, congestão, coriza, dores de cabeça e fadiga. A gripe pode ser tratada principalmente com repouso e ingestão de líquidos para permitir que o corpo consiga combater a infecção por conta própria. A hidratação é muito importante e o repouso em cama também. A lavagem nasal também pode ajudar, e a vacina contra a gripe previne. Alguns remédios vendidos sem prescrição médica, como antihistâmicos, descongestionante nasal, anti-inflamatórios não esteroides, analgésicos, podem ajudar para aliviar os sintomas. E os profissionais a serem consultados são pediatra ou clínico geral. A bronquite é uma inflamação da mucosa dos tubos brônquicos que transportam ar para dentro e fora dos pulmões. E geralmente é tratado pela própria pessoa. A bronquite aguda é causada normalmente por uma infecção respiratória viral e melhora por conta própria. Os principais sintomas da bronquite são a tosse com muco espesso e falta de ar. Os tratamentos, normalmente se trata naturalmente. Mas alguns remédios também podem tratar, como os esteroides, a penicilina, os antibióticos, embora eles não sejam recomendados, os analgésicos, remédios para tosse e também o broncodilatador, que ajuda a abrir as vias aéreas para facilitar a respiração, e narcótico, que alivia a dor, entorpece sentido e causa sonolência, e por causa dessa sensação aí de brisa pode acabar viciando. Também alguns cuidados são as pastilhas para garganta e também, claro, parar de fumar. Tá com bronquite e vai fumar, né? Puta que pariu, aí não dá. Também você pode consultar especialistas como um pneumologista, que trata de doenças respiratórias, e um fisioterapeuta respiratório,
que toma cuidados de emergência com o paciente que tem dificuldade para respirar, e também pediatra ou clínico geral. Pneumonia é uma infecção muito comum que inflama os alvéolos e podem ficar cheios de líquido ou pus. A pneumonia pode ser fatal para qualquer pessoa, mas bebês, crianças e pessoas com mais de 65 anos, elas correm mais risco. O tratamento de pneumonia é feito com auxílio médico e requer um diagnóstico médico. Mas alguns tipos de pneumonia podem ser evitados por vacina e os antibióticos podem tratar muitos tipos de pneumonia. Os principais usados são antibióticos e a penicilina. Os principais sintomas da pneumonia são tosse com catarro ou pus, febre, calafrios e dificuldade para respirar. Alguns cuidados médicos que podem ser tomados são a oxigenoterapia, que é o fornecimento de oxigênio extra para os pulmões de pessoas com problemas respiratórios, e os especialistas a serem consultados é um pneumologista e um clínico geral. A tuberculose também é conhecida como doença do peito. Ela é uma infecção bacteriana infectuosa que afeta principalmente os pulmões e pode ser grave. Ela pode ser evitada parcialmente por vacina. O tratamento é feito com auxílio médico, requer diagnóstico médico, sempre requer exames de laboratório ou imagem e resolve em questão de meses. Geralmente, a tuberculose não apresenta sintomas, mas quando ocorrem, eles são tosse, às vezes com sangue, uma perda de peso não intencional severa, suor noturno e febre. O tratamento dura mais ou menos 6 meses e é feito por meio de antibióticos, e o tratamento não pode ser abandonado de jeito nenhum mesmo. A pessoa tem que continuar com o tratamento até o final, e os medicamentos usados, obviamente, são os antibióticos. E profissionais necessários para se consultar são um infectologista, que trata de infecções, incluindo as de natureza tropical, um pneumologista e um clínico geral. A penicilina é considerada a mãe de todos os antibióticos e foi descoberta por Fleming, que é o cara que tá na foto aí preto e branco. E a penicilina deu origem a praticamente todos os antibióticos que tratam várias das doenças que a gente viu aqui até agora. O fumo prejudica muito os pulmões, pois a fumaça inalada acaba muitas vezes obstruindo os alvéolos, brônquios, bronquíolos, tudo mais, e acaba gerando muita tosse e também acaba gerando muitas e muitas doenças respiratórias. O fumo também vicia e, além de fazer mal para o sistema respiratório, acaba fazendo mal para muitas outras partes do corpo. E cigarros, narguilé, cigarros eletrônicos, maconha, tudo mais, devem ser evitados, pois eles fazem muito mal à saúde pulmonar. Um exemplo explícito disso é este pulmão de um fumante que está completamente destruído depois de ter fumado bastante, porque alvéolos, bronquíolos, brônquios foram destruídos e a capacidade pulmonar dessa pessoa ficou bem reduzida, atrapalhando a atividade física e diversas outras coisas. Enfisema pulmonar é uma doença respiratória muito grave que se desenvolve nos pulmões de quem fumou por muitos anos. E essa doença acaba levando à diminuição da elasticidade dos pulmões, destruição dos alvéolos
causando sintomas como respiração rápida, tosse, dificuldades para respirar e também respiração ofegante. Os sintomas podem ser aliviados ou até evitados, embora não exista cura. O tratamento tem que ser orientado por um pneumologista e ele tem que ser adaptado dependendo dos sintomas apresentados e o grau de desenvolvimento da doença. É extremamente fundamental que pacientes com esse diagnóstico não fumem nunca mais de jeito nenhum e também não permaneçam em locais com poluição ou fumaça. É extremamente fundamental que pacientes com esse diagnóstico não fumem nunca mais de jeito nenhum e também não permaneçam em locais com poluição ou fumaça. Podem ser indicados o salmeterol ou salbutamol para dilatar estruturas do pulmão e ajudar a entrada de ar. Em caso de sintomas mais intensos, podem ser usados os corticoides para aliviar a inflamação das vias respiratórias e reduzir a dificuldade para respirar. Podem ser indicados também sessões de fisioterapia respiratória, que utiliza exercícios que ajudam a expandir o pulmão e aumentam o nível de oxigênio no organismo. E é claro que essa doença requer exames laboratoriais de qualquer jeito.